Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 5. No capítulo 4, a gente viu Moisés apresentando desculpas, arrumando empecilhos para não seguir com o seu chamado, mas a gente viu Deus sempre suprindo as suas necessidades, sempre dando suporte para que tudo acontecesse, falando que Moisés, não, você não precisa se preocupar, não vai ser você quem vai falar, sou eu que vou falar através de você, eu vou ser contigo, eu vou estar contigo. E a gente viu que Deus deu 3 sinais para Moisés, para ele mostrar para o povo, para o povo crer que foi realmente o Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que mandou Moisés, que levantou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E no capítulo 5 a gente vai ver, vai ser o primeiro encontro de Moisés e Arão com o faraó. Vai dar início a essa sequência de eventos que vão acontecer nesse livro até a saída do povo de Israel das terras egípcias, tá bom? Depois destas coisas, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Então, depois de tudo que aconteceu aqui no capítulo 4, Moisés e Arão eles foram diante de Faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, gente, vocês conseguem imaginar a empolgação desses dois, né? Eu tenho certeza que eles estavam totalmente revestidos de autoridade e falaram assim: meu, a gente tá indo falar em nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. E a gente está indo falar com o faraó para que o faraó deixe o povo de Deus sair e ir celebrar uma festa no Egito, né? E era Deus mais ou menos falando assim para faraó, né? Faraó, você acha que você é o senhor deles, você acha que você é Deus dele, que você tem o domínio sobre eles, mas não é assim não, faraó. Eu sou o Deus do povo, eu sou o Deus dos israelitas, eu sou o Deus dos hebreus, e eu tenho domínio sobre eles e eu quero que você liberte eles para eles irem celebrar uma festa para mim no deserto, né? Então Deus está realmente desafiando a autoridade do faraó. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então aqui a gente vê o faraó falando todo com deboche, desprezando, falando assim: Moisés, quem é esse Deus aí que eu nunca nem ouvi falar? Eu não vou obedecer ele não, eu não vou obedecer o Deus dos meus escravos. Então a gente vê que realmente esse veredito, né, esse decreto de Faraó foi um balde de água fria para Moisés e para Arão, porque eles estavam esperando, né, outra resposta de Faraó, eles estavam esperando Deus agir de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, mas a gente já sabe que Deus, antes de Moisés chegar no Egito, Deus já havia falado que o coração do Faraó seria endurecido e que aconteceria algumas coisas antes da libertação do povo de Israel. Então, esse endurecimento, Deus desafiando a autoridade de Faraó para endurecer o coração deles, estava tudo programado, estava nos planos de Deus, tá bom? Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então a gente vê, né, ao invés de Moisés e Arão, depois eles falarem o que Deus havia dito para eles falarem, irem embora e falarem, não, tudo bem, irem orarem, conversarem com Deus novamente, depois voltarem, não. A gente vê aqui claramente que que Moisés ou Arão, não sei quem falou aqui, mas estavam os dois juntos, que eles agiram com a sua própria razão, passando a impressão aqui que eles queriam ajudar a Deus, né? Deus não havia dito para eles falarem isso para Faraó, né? Mas eles falaram. Então a gente vê eles falando mais ou menos assim, falando assim, Faraó, a gente precisa ir no deserto porque Deus está mandando que a gente vá fazer um sacrifício lá. Se você não deixar a gente ir, se você não nos libertar para ir, Deus vai castigar a gente porque a gente não foi. E consequentemente isso vai ser ruim para você, porque você vai perder a sua mão de obra, né? Deus vai fazer algo com a gente e consequentemente a gente vai ficar fraca ou qualquer coisa assim e a gente não vai mais poder trabalhar para você, tá bom? Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompes o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas.
Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Então a gente vê que Faraó ele se demonstra irredutível, mesmo depois deles falando, né, isso. E ele disse que eles estavam fazendo o povo perder tempo, né, causando tumulto e distraindo o povo do seu trabalho, que era para eles irem fazer outra coisa. Então, o Faraó ele realmente se mostra irredutível aqui, sobre esse pedido, né, sobre o que Deus havia falado para ele fazer. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo... Gente, aqui eu quero abrir um parênteses, que superintendentes do povo era um grupo de israelita que organizava o próprio povo para executarem o trabalho. Então tinha os capatazes de Faraó e depois, né, no nível mais embaixo, os superintendentes, que eram os capatazes do povo, que organizavam o povo, e depois o povo. E o Faraó disse para eles, né, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão e ajuntem para si a palha. Então aqui a gente vê Faraó jogando um decreto, né, passando a mensagem de que quem é esse Deus, né, para falar o que eu tenho que fazer, para falar que eu tenho que libertar os meus escravos. Então eu vou oprimir ainda mais esse povo, né? Eu vou mostrar quem que manda. E o povo, gente, a gente vê que eles já faziam tanta coisa, né? Eles que faziam toda a preparação, todo o processo de preparação dos tijolos, tanto quanto construíam também, edificavam as construções. Então aqui, só que os egípcios eles davam a palha, precisava de palha para fazer o tijolo. Então os egípcios eles davam a palha, mas aqui agora o Faraó tá falando assim, não, agora eu não vou mais dar palha não. Vocês que vão ter que fazer todo o processo, vocês vão ter que ficar... vocês que vão fazer tudo, que agora a gente não vai ajudar mais você a fazer nada. E exigires deles a mesma conta de tijolo que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. E Faraó ainda disse mais, né? Falou assim, vocês vão ter que fazer todo o processo de construção do tijolo, de construir as minhas casas, e eu quero a mesma quantidade de tijolos que vocês faziam quando a gente proporcionava a palha. Eu não quero que vocês diminuam, eu não quero que vocês façam menos do que a quantidade que vocês estavam fazendo, porque vocês estão ociosos, né? Vocês não estão fazendo nada, vocês estão com a cabeça vazia, e vocês estão até tendo tempo de pensar em ir no deserto dar uma festa. Nada disso, né? Vocês vão parar de ser preguiçosos e vocês vão fazer, e vocês também vão pegar a palha. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então o Faraó falando assim, aumenta a carga deles, a carga de serviço deles, né? Mas, na verdade, o Faraó ele queria mostrar que era ele que mandava, que ele que tinha o domínio e que não era para o povo dar ouvidos a Moisés e Arão, né? Aqui a Bíblia diz que Faraó falou que a palavra de Deus era mentirosa, né? Que Deus havia chamado o seu povo para ir no deserto fazer uma festa, e aqui Faraó fala para eles não darem ouvido a essas palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e os seus capatazes e falaram ao povo. Assim diz Faraó, não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Então eles apertando, né, para os israelitas fazerem a mesma quantidade de tijolo quando eles tinham palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Essa realmente é uma pergunta meio óbvia, né, que já tinha resposta, porque eles estavam sobrecarregados, eles estavam fazendo mais coisas do que eles suportariam, né?
E a gente vê aqui que os superintendentes do povo e do faraó foram falar com o povo, né? Falaram, deram esse decreto, que obviamente os israelitas não iriam conseguir dar conta, né? De fazer todo esse trabalho, era uma coisa realmente desumana fazer tudo isso e catar tudo que vocês precisam fazer e fazer todo esse processo de fazer o tijolo. E a gente vê que até os capatazes israelitas, os que organizavam o trabalho do povo, eles estavam sendo açoitados e eles interrogavam, né, esse povo, fazendo essas perguntas. Com certeza eles sofriam tanto ataques físicos como verbais. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: Estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Então aqui os israelitas, eles não gostaram dessa situação, né? E os capatazes hebreus, eles foram diante de Faraó para pedir que o faraó não tratasse eles dessa maneira, né? E eles diziam que os próprios egípcios estavam exigindo um volume, né, de trabalho muito grande, que era impossível deles atenderem. Mas o faraó, ele estava irredutível e faraó estava dizendo assim: vocês não estão sem fazer nada? Vocês não estão tempo para pensar em sacrificar o Deus de vocês? Então vocês também têm tempo de catar palha. Então eu não quero nem saber. Vocês vão sim, a partir de agora, fazer tudo. Vocês vão fazer tudo. A gente não vai proporcionar mais nada para vocês, tá bom? E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis as mesmas quantidades de tijolo. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, em dificuldade, porquanto se lhes dizia: nada diminuirei dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Então a gente vê aqui que o faraó reafirmando que ele não ajudaria em nada mais no processo de fabricação de tijolo e que eles teriam que fabricar a mesma quantidade de tijolos que quando o faraó dispunha desta palha para eles, tá bom? Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. Certamente alguém tinha falado, né? Assim, Moisés, um pessoal foi lá falar com o Faraó, né? Então Moisés ficou ali esperando esse povo sair. Eles disseram: Olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então aqui a gente vê o povo falando, né, esses superintendentes do povo falando para Moisés e Arão que vocês dois fizeram com que Faraó e toda a sua corte, eles nos odiassem, deram motivos para eles nos matarem. E a gente vê claramente aqui a falta de fé, né, depois de Moisés ter mostrado os sinais que Deus havia dado para eles e o povo crendo que era realmente o Deus da aliança que tinha mandado Moisés, que tinha enviado Moisés, e parece que eles esqueceram isso, e na primeira dificuldade eles se levantam contra Moisés para acusar eles, falar que Moisés tinha feito o faraó odiar eles. Agora, gente, vocês conseguem imaginar a cabeça de Moisés ao ouvir essas palavras, né? Falou assim: gente, Deus, ele me tirou lá de Midian, me fez fazer aquilo, ele me deu a sua palavra que ele tiraria o povo, e agora o povo tá se voltando contra mim, né? Tipo, e agora, né? Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviastes? Pois depois que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então aqui a gente vê Moisés orando ao Senhor, né? Falando assim: Deus, o que está acontecendo, né? Eu estou fazendo o que você disse para que eu fazer, mas o resultado está saindo totalmente ao contrário do que eu estava esperando, né? Então Moisés estava num momento de frustração, de angústia, e porque ele foi na esperança, né, de falar com o faraó e Deus fosse agir. Mas Moisés, ele estava vendo um resultado oposto ao imaginado, né, do que ele tinha imaginado. E Moisés, ele duvida aqui do seu chamado, e ele fala assim, né, tipo: Deus, por que você me chamou
sendo que eu não tô vendo o povo sendo liberado, né? Eles estão ainda sendo muito mais oprimidos depois que eu fui falar com o faraó, mas a gente não pode esquecer nunca, em hipótese alguma, que tudo está debaixo do propósito de Deus e que Deus ele estava conduzindo essa história nos mínimos detalhes. A gente tem que ter certeza e que para mostrar não só para os israelitas, mas também para o povo do Egito e as nações vizinhas quem era o Deus Todo-Poderoso e que aquela situação que se tornou ainda mais terrível era uma preparação para a manifestação da mão poderosa de Deus em favor do seu povo, para livrar o seu povo e para todos verem que Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres e é o Deus que consegue fazer tudo pelo seu povo sem depender de ninguém. Ele mesmo, nele mesmo, ele é suficiente. Tá bom, gente? Esse aqui é o capítulo 5. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esteja edificando a vida de vocês e até o próximo vídeo.